Norman Geisler, Teologia Sistemática. Introdução à Teologia. A Bíblia, Deus, a Criação, volume 1. Introdução. Prolegômenos, capítulo 1, Introdução, definições teológicas. Prolegômenos, antes falar, é introdução à teologia. Eles tratam dos pressupostos necessários para estudar a teologia sistemática. Teologia, teos, Deus e logos, razão, ou discurso. É um discurso racional a respeito de Deus. A teologia evangélica é definida aqui como um discurso a respeito de Deus que enfatiza a existência de certas crenças cristãs essenciais, que incluem, mas não se limitam à infalibilidade, à inerrância da Bíblia somente, à triunidade de Deus, o nascimento virginal de Cristo, a divindade de Cristo, a total suficiência do sacrifício expiatório de Cristo pelos pecados, a ressurreição física e miraculosa de Cristo, a necessidade da salvação somente pela fé, somente através da graça de Deus, baseada somente na obra de Cristo, o retorno corporal físico de Cristo a este mundo, a felicidade eterna e consciente dos salvos, e o castigo eterno e consciente dos não salvos. A teologia é dividida em várias categorias. 1. Teologia bíblica, que é o estudo da base bíblica da teologia. 2. Teologia histórica, que é o debate teológico dos grandes expoentes da Igreja cristã. 3. Teologia sistemática, que é a tentativa de construir um corpo consistente e compreensível a partir do conjunto completo da revelação de Deus, seja ela revelação especial, bíblica ou geral, natural. A apologética, apologia, defesa, tratar da proteção da teologia cristã contra os ataques externos. A polêmica atua na defesa do cristianismo ortodoxo contra ameaças doutrinárias internas, tal como uma heresia ou um ensino absurdo. As divisões básicas da teologia sistemática. Teologia sistemática é geralmente dividida nas seguintes categorias: prolegômenos, introdução; bibliologia, plural, ilia, Bíblia; teologia própria, o estudo de Deus; antropologia, seres humanos; amartiologia, pecado; soteriologia, salvação; eclesiologia, igreja; escatologia, as últimas coisas. Além disso, o estudo do Espírito Santo, uma subdivisão da teologia própria, é denominado pneumatologia, espírito, e os discursos sobre cristãos são chamados de cristologia. Os debates teológicos a respeito dos demônios são designados demonologia. Os específicos sobre Satanás recebem o nome de satanologia, e o estudo dos anjos são chamados de angelologia. Os pressupostos da teologia evangélica. Os teólogos evangélicos creem que a Bíblia corresponde a um comunicado infalível e absolutamente verdadeiro, feito em linguagem humana, que se originou de um Deus infinito, pessoal e moralmente perfeito. Esta fé pressupõe que muitas coisas são verdadeiras. A maioria delas é vista com aminosidade pela nossa cultura atual. O evangelicalismo pressupõe a existência de um Deus teísta, o pressuposto metafísico que criou o mundo e que pode intervir miraculosamente nele, o pressuposto sobrenatural, um Deus que se revelou tanto na forma geral quanto na especial, o pressuposto revelacional e a última sujeita às leis da lógica, o pressuposto racional, e contendo afirmações com significado objetivo, o pressuposto semântico, que são obviamente verdadeiras, o pressuposto epistemológico e exclusivamente verdadeiras, o pressuposto oposicional. Essas afirmações, por sua vez, podem ser apropriadamente compreendidas em linguagem análoga. O pressuposto linguístico, sendo que a sua verdade e sentido pode ser objetivamente compreendidos. O pressuposto hermenêutico, inclusive os elementos relacionados aos eventos históricos. O pressuposto histórico, que esta revelação pode ser sistematizada por um método teológico completo e compreensível. O pressuposto metodológico.
E mesmo que esse projeto possa nos parecer um tanto complicado, estes são os pressupostos necessários para que a teologia evangélica se torne possível. Nos capítulos que seguirão, trataremos cada um deles de maneira sequencial. A importância do pressuposto. Um pressuposto torna possível que nele se baseie. Por exemplo, as condições para que dois seres humanos se comuniquem entre si, minimamente falando, incluem: 1. A existência de uma mente capaz de enviar uma mensagem. 2. A existência de outra mente capaz de receber essa mensagem. 3. A existência de um meio comum de comunicação, por exemplo, um idioma compartilhado por ambos. Introdução. Sem estes pressupostos necessários, a comunicação não poderá ocorrer. De maneira similar, a ausência dos pressupostos acima citados torna impossível a construção de uma teologia sistemática evangélica. Dentre eles, um dos mais importantes é o pressuposto metafísico, o teísmo, que será discutido no capítulo seguinte. Deus, o pressuposto metafísico, a natureza e a importância da metafísica. A existência de um Deus teísta é o alicerce da teologia cristã. Se o Deus do teísmo cristão tradicional não existe, a teologia evangélica logicamente desmorona. Tentar construir uma teologia sistemática evangélica sem o fundamento do teísmo tradicional é o mesmo que querer levantar uma casa sem uma estrutura. O significado da metafísica. O teísmo é o pressuposto metafísico da teologia evangélica. Ele é fundamental para todo o restante do desenvolvimento do nosso pensamento, como estrutura que confere significado para tudo mais. Não faz sentido falar da Bíblia como palavra de Deus se esse Deus não existe. Semelhantemente, não faz sentido falar de Cristo como o Filho de Deus sem que haja um Deus que possa ter gerado um filho. Da mesma forma, o milagre, como atos especiais de Deus, não são possíveis sem que exista um Deus capaz de realizar esses atos especiais. De fato, toda a teologia evangélica está baseada neste alicerce metafísico chamado teísmo. A definição da metafísica. A metafísica, no literal meta, além de física, as coisas físicas, é o estudo do ser ou da realidade. E o estudo do ser como ente no sentido de algo oposto ao estudo do ser como físico, que seria o campo da física, ou do ser como matemático, que seria o campo da matemática. O termo metafísica é normalmente utilizado de forma intercambiável com ontologia, literal onto, ser, logo, estudo do. A teologia evangélica implica o teísmo metafísico. A teologia evangélica implica uma compreensão específica da realidade e existem muitas visões a respeito do mundo que se apresentam incompatíveis com as reivindicações do pensamento evangélico. Por exemplo, evangelicalismo crê que Deus existe além deste mundo, mundo neste caso significando todo o universo criado, e que foi ele que trouxe esse universo à existência. Ela também abarca a crença de que Deus é um ser eterno, infinito, absolutamente perfeito e pessoal. O nome dado a esta visão de que Deus criou tudo o que existe é teísmo. Deus criou tudo, em oposição ao ateísmo, Deus não existe em absoluto, e ao panteísmo, Deus é tudo. Todas as outras cosmovisões, incluindo o panteísmo, o deísmo finito e o politeísmo, são incompatíveis com o teísmo. Se o teísmo é verdadeiro, todos os não teístas são falsos, já que o contrário do verdadeiro é o falso. O teísmo e as suas cosmovisões contrárias. Existem 7 cosmovisões que se destacam, sendo uma diferente da outra. Com uma exceção, panteísmo e politeísmo, não é possível crer de maneira consistente em mais de uma delas, pois as premissas básicas de cada uma são opostas entre si. Logicamente, somente uma dessas cosmovisões pode ser verdadeira, e as outras precisam necessariamente ser falsas. As 7 cosmovisões mais importantes são as seguintes: teísmo, ateísmo, panteísmo, panenteísmo, deísmo, deísmo finito e politeísmo. Teísmo, um Deus pessoal e infinito que existe tanto dentro como além do universo. O teísmo é a cosmovisão que preconiza um universo que vai além das coisas que existem. Existe um Deus infinito e pessoal que vai além do universo, que é o seu criador, o seu sustentador e que pode agir dentro deste universo de maneira sobrenatural.
Este Deus está tanto lá fora como aqui dentro, pois ele é transcendente e imanente. Esta visão representa a postura tradicional do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Ateísmo: não existe Deus algum, nem dentro nem além do universo. O ateísmo advoga que somente o universo físico existe. Não existe nenhum Deus em parte alguma. O universo ou cosmo é tudo o que existe e tudo o que existirá, e ele é autossustentado. Alguns dos nomes mais famosos do ateísmo são Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. Panteísmo: Deus e o próprio universo, ele é tudo. Para o panteísta, não existe um criador além do universo. Antes, tanto o criador quanto a criação são duas maneiras diferentes de perceber a mesma realidade. Deus é o próprio universo, ou ele está em todas as coisas. E o universo é Deus. Existe, em última análise, somente uma realidade. O panteísmo é representado por certas formas de hinduísmo, pelo zen budismo, pela ciência cristã e pela maioria das religiões derivadas da nova era. Antes de descrever as outras cosmovisões, nos será útil contrastar estas três acima mencionadas. O panteísmo afirma que Deus é tudo, o ateísmo alega que não existe Deus algum e o teísmo declara que Deus criou tudo. No panteísmo, tudo é mente. De acordo com o ateísmo, tudo é matéria. Só o teísmo afirma que tanto a mente quanto a matéria existem. Na verdade, enquanto o ateu acredita que a matéria produziu a mente, o teísta acredita que a mente, Deus, produziu a matéria. Panenteísmo: Deus está no universo. O panenteísmo afirma que Deus habita o universo da mesma forma que uma mente habita um corpo. O universo é o corpo de Deus. Entretanto, além do universo físico real, existe uma outra pilastra de sustentação para Deus. Por esta razão, o panenteísmo é também chamado de teísmo bipolar. Esta outra pilastra é o potencial eterno e infinito de Deus, o qual vai além do universo físico real. E como o panenteísmo sustenta que Deus está em um processo constante de mudança, ele também é chamado de teologia do processo. Este ponto de vista é representado por Alfred North Whitehead, Charles Hansworth e Schubert Ogden. Deísmo: Deus está além do universo, mas não dentro dele. O deísmo é semelhante ao teísmo, excluindo-se os milagres. Ele afirma que Deus é transcendente acima do universo, mas não imanente neste mundo, seguramente não de maneira sobrenatural. Semelhantemente ao ateísmo, o deísmo sustenta uma visão naturalista a respeito do funcionamento deste mundo, mas da mesma forma que o teísmo crê que o mundo teve sua origem em um Criador. Em suma, Deus criou o mundo, mas ele não mais se envolve com o mundo criado. O Criador deu cordas na criação, como se faz com um relógio, e desde então o mundo segue o seu curso de maneira independente. Em oposição ao panteísmo, que nega a transcendência de Deus em favor da sua imanência, o deísmo nega a imanência de Deus em favor da sua transcendência. O deísmo é representado por pensadores como François Voltaire, Thomas Jefferson e Thomas Paine. Deísmo finito: um Deus finito existe tanto além quanto dentro dos limites do universo. O deísmo finito é semelhante ao teísmo, salvo o fato de ele sustentar que o Deus que transcende o universo e está ativo nele não era um ser infinito, mas limitado na sua natureza e poder. Como o deísta finito geralmente concorda que o universo foi criado, mas nega qualquer intervenção milagrosa no seu âmbito. Um argumento comumente levantado a favor da limitação do poder de Deus e a aparente incapacidade de Deus de impedir o mal. John Stuart Mill, William James e Peter Bertrock são exemplos de aderentes a esta cosmovisão. Politeísmo: existem muitos deuses além deste mundo, como também dentro dele. O politeísmo é a crença de que existem muitos deuses finitos. O politeísta nega qualquer Deus infinito que transcenda esse mundo de forma como sustenta o teísmo. No entanto, crê que estes deuses finitos estão ativos nesse mundo em oposição ao deísmo. Também, em entraste com o deísmo finito, o politeísta acredita em uma pluralidade de deuses finitos, sendo cada um normalmente o seu próprio domínio de atuação. A crença de que um Deus finito detém a liderança sobre todos os demais, tal como Júpiter era para os romanos, e uma derivação do politeísmo chamado de enoteísmo.
Os principais representantes do politeísmo são os gregos antigos, os mórmons e os neopagãos, tais como os wiccas. Obviamente, se o teísmo é verdadeiro, todas as outras 6 formas de não teísmo são falsas. Deus não pode ser, por exemplo, ao mesmo tempo finito e infinito, pessoal e impessoal, estar além do universo e não estar além do universo, ser imutável e mutável, ao mesmo tempo ter capacidade de fazer milagres e não poder realizá-los. Pluralismo versus monismo. O pluralismo, em oposição ao monismo, sustenta que existe mais de um ser, por exemplo, Deus e suas criaturas, enquanto o monismo afirma que toda a realidade constitui um só todo, que só existe um ser. O pluralismo, sem contraste, crê que existe uma variedade de seres. Deus é um ser infinito e criou muitos seres finitos que não se assemelham a ele, embora eles dependam dele. Assim, para obter êxito, a teologia evangélica precisa defender o pluralismo filosófico ou ontológico em contraposição ao monismo. E como o teísmo afirma que há pelo menos um ser finito que existe junto somente com o ser infinito, segue-se que se o teísmo é verdadeiro, então o pluralismo também o é. Entretanto, não é correto afirmar que o teísmo é verdadeiro somente porque o pluralismo é verdadeiro, já que existem outras formas de pluralismo, por exemplo, o deísmo finito e o politeísmo. O argumento a favor do monismo. Se quisermos defender o pluralismo, deixamos de lado o teísmo. Existe um argumento fundamental a favor do monismo que precisará ser enfrentado. Essa objeção foi levantada pelo antigo filósofo grego Parmênides e segue a seguinte linha: não pode haver mais de uma só coisa, o monismo absoluto, pois se houvessem duas, ambas teriam que ser diferentes. Para que as coisas sejam diferentes, elas precisam diferir pelo seu ser ou pelo não ser. Mas como o ser é o que torna idênticas, elas não podem diferir do ser. Por outro lado, elas também não poderiam ser diferenciado pelo não ser, pois o não ser significa nada, e diferenciar-se por nada, na verdade, significa não diferenciar-se. Portanto, não pode haver pluralidade de seres, mas somente um ser único e indivisível, o monismo rígido. As alternativas ao monismo. As alternativas de Parmênides são poucas e dispersas para os pluralistas que desejam escapar do controle do monismo. Basicamente, existem outras 4 opiniões. As primeiras 2 formas de pluralismo, as quais chamamos de atomismo e platonismo, afirmam que a variedade dos seres difere por um estado de não ser. Os 2 últimos pontos de vista, chamados de aristotelianismo e tomismo, sustentam que a variedade dos seres difere por sua forma de ser. Atomismo. As coisas diferem pelo não ser absoluto. Os antigos atomistas, tais como Leucipo e Demócrito, contendiam que um princípio que separava um ser, um átomo, de outro era absolutamente nada, isto é, o não ser. Eles chamavam isto de vácuo. Para ele, o ser era cheio e o não ser era vazio. Os átomos que não apresentavam qualquer diferença essencial entre si eram separados pelo espaço diferente que ocupavam no vácuo, espaço vazio. Esta diferença, portanto, era meramente extrínseca. Não havia diferença intrínseca nos átomos, seres. Em suma, a resposta dos atomistas a Parmênides era que existem muitos seres, átomos, que diferenciam pelo não ser. Cada ser ocupa um espaço diferente no vácuo, que é constituído de absolutamente nada, espaço vazio. Obviamente, esta resposta é bastante deficiente para Parmênides, que redarguira, simplesmente apontando que diferenciar-se pelo nada é não ter diferença nenhuma em absoluto. E não ter diferença nenhuma significa ser absolutamente a mesma coisa. O monismo parece ter prevalecido sobre o atomismo. Platonismo. As coisas se diferenciam pelo não ser relativo. Platão, com o auxílio de Parmênides, contendeu a respeito de como as formas poderiam se diferenciar, uma vez que eram absolutamente simples. Platão cria que todas as coisas tinham um arquétipo ideal por detrás delas. Esta ideia ou forma seria o mundo real.
Todas as coisas neste mundo de experiência seriam somente sombras do mundo real, em virtude da sua participação nesta forma verdadeira. Por exemplo, cada ser humano específico deste nosso mundo, participa de uma forma universal de humanidade no mundo das ideias. Platão posteriormente adotou a visão de que as formas ou ideias guardavam uma correlação e não eram separadas de forma indivisível pelo não ser absoluto, mas em vez disso se relacionavam pelo princípio do não ser relativo. Por intermédio deste princípio do não ser relativo, também chamado de outro, Platão acreditava que poderia chegar às muitas formas ou seres diferentes e assim fugir do monismo. Cada forma se diferenciava das outras no sentido de que ela não era outra forma. Toda determinação neste caso residia na negação. Por exemplo, o escultor determina que uma estátua é em relação ao bloco pedra original, ao retirar as lascas de pedra, negando o que ele não quer. Da mesma maneira, cada forma se diferencia de todas as demais pelo princípio da negação. O que ela é fica determinado pelo que ela não é. Como outro exemplo que poderia ser apresentado, a cadeia se distingue de todas as outras peças de mobília em uma sala, no sentido em que ela não é uma mesa, não é o piso, não é a parede, etc. Isso não significa que a cadeira não seja absolutamente nada. Ela é algo em si, mas ela não é nada em relação às outras coisas. Ou seja, ela não é as outras coisas. Mesmo assim, Parmênides não teria se impressionado pela tentativa feita por Platão para se livrar do monismo. Eles poderiam simplesmente perguntar se havia alguma diferença nos próprios seres. Caso não houvesse, ele então insistiria que todos estes seres, as formas, seriam necessariamente idênticos. Para o monista, não existe multiplicidade de seres, mas somente um. Aristotelianismo, as coisas se diferenciam como seres simples. Tanto Platão como os atomistas seguiram uma vertente, a mesma vertente, dilema de Parmênides. Eles tentaram diferenciar as coisas pelo não ser. Mas, como já vimos, diferenciar-se pelo nada é não diferenciar-se por coisa alguma. Aristóteles e Tomás de Aquino assumiram outra vertente do dilema. Eles buscaram encontrar diferenças entre os próprios seres. Toda esta questão da visão posterior de Platão sobre as formas, as suas obras Parmênides e Tatécos parecem representar uma fuga de sua teoria inicial. Eles aparentemente percebem a falácia da posição atomística com que sua mãe, versão mais antiga da visão das formas indivisíveis, ideias, por trás de todas as coisas era parecida. Ambos contendem a respeito da existência de uma multiplicidade de seres que são essencialmente diferentes. Aristóteles sustentou que estes seres são metafisicamente simples e Tomás de Aquino os visualizou como metafisicamente compostos, apresentando uma distinção potência ao nível de formas puras ou dos seres. Aristóteles argumentava a respeito da existência de uma pluralidade de 47 ou 55 seres ou movedores não movidos que estão separados entre si pelo próprio ser. Estes seres movedores eram a causa de todo o movimento no mundo, cada um operando no seu domínio cósmico separado. Cada um desses seria uma forma pura, um ser não material, que Aristóteles utilizava para diferenciar as coisas deste mundo. Esta pluralidade de formas substanciais totalmente separadas não apresenta qualquer forma de comunhão ou comunidade. Eles não podem ser relacionados entre si e são completamente diversos um do outro. Obviamente, Parmênides simplesmente perguntaria a Aristóteles como seres simples poderiam se diferenciar no próprio ser. As coisas que são compostas de forma e matéria podem se diferenciar à medida que um tipo específico de matéria pode ser diferente de outro tipo de matéria, mesmo apresentando a mesma forma. Mas como seria possível as formas puras, os seres, se diferenciarem entre si? Eles não apresentam nenhum princípio de diferenciação. E se não há diferença no seu ser, conclui-se que o seu ser deve ser idêntico. Assim, a solução de Aristóteles também não aniquilaria o monismo. Tomismo, as coisas se diferenciam como seres complexos. A quarta alternativa pluralista ao monismo parmenidiano é representada por Tomás de Aquino, que, em comum com Aristóteles, buscava encontrar diferenças entre os próprios seres. Mas, ao contrário daquele que sustentava somente a existência de seres simples, Tomás de Aquino acreditava que todos os seres finitos eram, no íntimo do seu ser, compostos.
Somente Deus é um ser simples absoluto e é possível que exista somente um ser Deus assim. Entretanto, pode haver outras formas de seres, a saber, seres compostos. Os seres podem se diferenciar na essência do seu ser, porque pode haver diferentes formas de seres. Deus, por exemplo, é um tipo de ser infinito. Todas as criaturas são tipos finitos de seres. Deus é pura atualidade, ato. Todas as criaturas são compostas de atualidade e potencialidade, ato e potência. Portanto, os seres finitos diferem de Deus à medida que eles possuem uma potencialidade limitada e ele não. Os seres finitos podem se diferenciar um dos outros à medida que sua potencialidade é plenamente atualizada, como no caso dos anjos, ou à medida que ela está sendo progressivamente atualizada, como no caso dos seres humanos. Em todas as criaturas, a sua essência é de fato distinta da sua existência. Em Deus, por outro lado, tanto a sua essência quanto a sua existência são idênticas. Embora Tomás de Aquino não tenha sido o primeiro a fazer essa distinção, ele foi o primeiro a fazer o uso extensivo dela. No seu livro sobre ser essência, Tomás de Aquino argumenta que a existência é diferente da essência, salvo no caso de Deus, para quem a essência coincide com a existência. Um ser desta categoria somente poderia ser singular e único, já que a multiplicação de qualquer coisa somente é possível quando há algum tipo de diferença. Entretanto, em um ser como Deus não existe diferença. Daí, necessariamente, se conclui que em tudo ou mais, exceto no caso dessa existência singular, a existência é uma coisa e a essência é outra. Assim, Tomás de Aquino apresentou uma solução satisfatória para o velho questionamento proposto pelo monismo. As coisas se diferenciam no seu ser por haver diferentes formas de seres. Parmênides estava errado porque considerou que o ser deve ser sempre considerado de forma unívoca, da mesma forma. Já Tomás de Aquino, por outro lado, percebeu que o ser é análogo e deve ser compreendido de maneira similar, mas ao mesmo tempo diferente. Todos os seres são os mesmos à medida que são atuais, detêm a capacidade de agir. Entretanto, os seres finitos diferem do ser infinito, à medida que são detentores de potencialidades diferentes que foram atualizadas, colocadas em ação.